Olá pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma aula com o professor Roberto Brasil. Hoje nós vamos falar sobre soluções, pessoal. Soluções. O que é uma solução na química? Uma solução, pessoal, é uma mistura homogênea entre dois ou mais componentes. Sempre em uma solução nós temos um soluto, que é aquela substância que vai se dissolver, e um solvente, que é aquela substância que faz dissolver. Quando você tem soluções entre líquidos, o soluto será aquele que se apresentará em menor quantidade, enquanto que o solvente ele será aquele que estará em maior quantidade. Por exemplo, pessoal, quando nós temos uma solução alcoólica, 70%, já que está tão em evidência ultimamente, isso quer dizer que você tem 70% de álcool e 30% de água. Nesse caso, a água é o soluto e o álcool é o solvente. Beleza? Pois ele está em maior quantidade. Para que estudar soluções, pessoal? Opa, começou a chover aqui agora. Ora, você estuda esse conteúdo para posteriormente saber expressar suas devidas concentrações. Nós vamos estudar diversos tipos de concentrações nas soluções. E, lógico, compreender o seu significado. Nós estamos rodeados diariamente, por soluções em diversas concentrações. Beleza, pessoal? Quando, por exemplo, você vai tomar um café, você vai tomar uma água mineral, você vai tomar um refrigerante, são soluções que nós lidamos diariamente. E saber a quantidade de soluto que pode ser dissolvida num determinado solvente é fundamental em alguns casos. Nós temos três tipos de soluções basicamente. As soluções sólidas, que são misturas homogêneas entre sólidos. As soluções líquidas, que são misturas homogêneas entre líquidos. E as soluções gasosas, que são aquelas misturas entre gases. Toda mistura gasosa é uma mistura homogênea, é uma solução. Beleza? Como é que se prepara uma solução? Em laboratório, você utiliza alguns instrumentos, algumas vidrarias específicas para isso, como beckers, baquetas, Erlenmeyers, mas em casa nós fazemos algumas soluções sem perceber. Por exemplo, no momento em que você está preparando um macarrão, você coloca um pouquinho de sal na água para dissolver. Quando você está fazendo um suco artificial, em que você dissolve aquele conteúdo do sachê em 1 litro de água, você está preparando uma solução de certa forma. Mas você já parou para se perguntar se as substâncias se dissolvem da mesma forma em determinados solventes? Por exemplo, será que água e açúcar se dissolvem de forma igual na água? Isso nos leva a um conteúdo chamado coeficiente de solubilidade. O que seria o coeficiente de solubilidade, professor? É aquela quantidade máxima que é dissolvida em uma determinada quantidade de solvente, dentro de uma dentro de uma temperatura específica. Quer dizer, você tem uma quantidade limite desse soluto que se dissolve em determinada quantidade de água, o solvente no caso, a dada temperatura. Por exemplo, olha essa tabela aí. Você tem aqui exemplos sais, um sal e um açúcar, o cloreto de sódio e a sacarose. Observa para o sal de cozinha, o NaCl.
A 0 graus Celsius, o seu coeficiente de solubilidade é de 357 gramas para cada 1 litro de água. Quer dizer, se você tem 1 litro de água, você consegue dissolver no máximo 357 gramas desse sal. Agora, se você aumentar a temperatura para 100 graus, observa para quanto vai esse coeficiente. Aumenta um pouco, 398 gramas. Quer dizer, a temperatura influencia no CS, no coeficiente de solubilidade. Observa a sacarose. A 0 graus são 420 gramas que se dissolvem em 1 litro, mas em 100 graus são mais de 3 quilos, são 3.470 gramas que vão se dissolver em 1 litro de água. Quer dizer, é muito açúcar para 1 litro de água. Então, elas possuem formas diferentes de lidar, né, com essas situações, com determinado solvente. Nós podemos classificar as soluções, né, nessa relação que existe entre solvente e soluto. Por exemplo, uma solução será diluída quando a quantidade de solvente ela for bem maior do que a quantidade de soluto. Você tem pouco soluto e muito solvente. Uma solução é concentrada quando a quantidade de soluto ela já é um pouco maior que a anterior. Por exemplo, você coloca 1 litro de água, uma pitada de sal, você tem uma solução diluída. Mas se você coloca 1 litro de água e 2 colheres de sal, você tem uma solução concentrada, né, salina. Uma solução ela é saturada quando aquela curva ela é atingida, né? Quando o seu coeficiente de solubilidade ele está no seu ponto exato. Você tem aquela quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinado solvente a dada temperatura. Se você ultrapassar essa quantidade, ela passa a ser chamada de solução supersaturada, quando você tem um excesso de soluto, né, em relação ao solvente, dada a temperatura. As soluções supersaturadas são chamadas de instáveis, quer dizer, qualquer perturbação externa no sistema, você pode cristalizar ou recristalizar, no caso, o seu soluto. A chamada saturação, ela vai acontecer quando o coeficiente de solubilidade ele é atingido, pessoal. Então, quando você tem exatamente a quantidade de soluto que se dissolve num determinado solvente, é atingido o seu ponto de saturação, ok? Se ultrapassar esse ponto de saturação, aquela substância, aquele soluto não mais irá dissolver. Ele irá se depositar no fundo do recipiente, quer dizer, a gente chama isso de corpo de fundo, ok? Por exemplo, quando você vai fazer aquele suco artificial, se você não mexer completamente, sempre fica aquele monte de açúcar no fundo. Isso é o chamado corpo de fundo de uma solução. Beleza, galera? Quando você coloca a quantidade exata que se atinge, né, como nós falamos agora há pouco, de soluto que se dissolve, você atinge o seu ponto de saturação, né, de forma completa. Ok? As soluções que estão abaixo do ponto de saturação, elas são chamadas de soluções insaturadas, beleza? Quando não atinge o seu coeficiente de solubilidade. Quando você tem uma solução em que tem tem corpo de fundo e você aquece essa solução, aquele corpo de fundo ele dissolve. Aí, ao resfriar a solução, você tem uma solução chamada de supersaturada. E como dissemos, elas são instáveis. Se eu der uma batida na parte externa, com uma colher, por exemplo, todo aquele corpo de fundo que foi dissolvido, ele vai se recristalizar. Ele volta a ser um corpo de fundo. Ok, pessoal? Em outras palavras, você dissolve açúcar na água. Passou do seu coeficiente, né? Aí você aquece, aí você dissolve o açúcar. Quando você resfria, se você bater na parte externa
do recipiente, todo o açúcar volta para o estado sólido, né, retornando para o corpo de fundo. Vou mostrar para vocês aqui alguns gráficos que mostram algumas curvas de solubilidade. Esse gráfico aqui, observa que enquanto a temperatura aumenta, o CS, o coeficiente de solubilidade, também aumenta. Não está dizendo aqui especificamente qual é a solução, mas dá para fazer algumas análises aqui. Observa que essa parte mais escura é o que, quando ainda não foi atingido, né, o ponto de saturação, são soluções insaturadas. A curva em si é a sua saturação. As soluções saturadas, quando atinge exatamente a quantidade máxima de soluto que é dissolvida em determinada quantidade de água. No caso aqui são 100 gramas de água. Por exemplo, a 20 graus você tem 40 gramas que se dissolve no máximo. Observa aí no gráfico. Observa para 80 graus. 80 graus lá em cima vai dar mais entre 160 e 180 gramas de substância. Ok? Aqui ele mostra a curva do nitrato de prata, que é um sal. Olha só, a 0 graus são 13 gramas que se dissolve, a 50 graus são 85 gramas que se dissolvem, e a 100 graus são 246 gramas de nitrato que vão dissolver, né, na água, no caso, aí é 100 gramas de água. Aqui nós temos um gráfico que mostra diversas substâncias. São 1, 2, 3, 4, 5 substâncias diferentes. Observa aqui, uma análise interessante. Se esse gráfico mostra uma reta, né, inclinada na ascendente, quer dizer, para cima, isso quer dizer que o aumento da temperatura acarreta no aumento no coeficiente de solubilidade. Se a curva tiver, se essa reta estiver para baixo, né, na descendente, isso quer dizer que esse sal em si, essa substância, com o aumento da temperatura, a sua solubilidade ela diminui, o que não é tão comum dentro, né, da química. Mas tem substâncias que acontecem isso. E quando o gráfico apresenta essas curvas em forma de U, pessoal, é porque esse sal, ele é um sal hidratado, ele tem água na sua composição. Isso quer dizer que, conforme a temperatura vai aumentando, essa água vaporiza, né? Tem 10 moléculas de água, aí vaporiza 6, aí só ficam 4, então vaporiza de novo, por isso que tem essas curvas tipo U. Beleza, pessoal? Nós podemos classificar também as soluções de acordo com o tipo de soluto, né? A natureza desse soluto. Se esse soluto for uma substância iônica, você tem uma solução iônica. Se esse soluto for uma substância molecular, você tem uma solução molecular. Por exemplo, nós temos o sal de cozinha e o açúcar, que são substâncias diferentes uma da outra, né? Uma é iônica e a outra é molecular. As soluções iônicas elas irão conduzir corrente elétrica pela presença de íons que tem, né, no seu soluto, na formação ou simplesmente na separação dos seus íons. Já as soluções moleculares, você não tem a formação nem a separação de íons, então não existe a condutibilidade elétrica. Nas soluções moleculares, chamadas de não eletrolíticas, né, elas, por exemplo, eu posso exemplificar água e açúcar, água e álcool, que são substâncias moleculares. Nas soluções iônicas, além de água e sal, perdão, pessoal, isso é qualquer tipo de sal, tá? Ele enfraquece essa relação, essa interação que existe entre as partículas, liberando ou formando os seus íons, né? Facilitando assim a passagem de corrente elétrica. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Esse conteúdo está presente
no teu livro, é só dar uma olhada e tentar fazer os exercícios, moçada. Um grande abraço a todos, né, e espero que tenham entendido, né, e que possamos retornar o quanto antes para nossas atividades, né, na sala de aula. Ok?